Tudo bem, pessoal? Vamos dar início então ao terceiro módulo do nosso curso para alavancar a produção acadêmica, a produção científica de vocês, que é o nosso módulo de estudos observacionais, que a gente já viu teoricamente até agora. Já tivemos um módulo de relato técnico, já tivemos um módulo de estudo de caso, agora teremos esse módulo de estudos observacionais e depois o módulo de revisão da literatura, fechando os estilos, né, de artigos e produções acadêmicas que você pode desenvolver, para depois a gente trabalhar com alguns módulos mais específicos relacionados a algumas ferramentas que eu quero mostrar para vocês. Então, os nossos estudos observacionais, eles muitas vezes poderão ser chamados de estudos descritivos, ok? Então, um estudo observacional muitas vezes é um estudo descritivo, que é um estudo que observa e descreve um fenômeno qualquer de interesse científico. Como eu acabei de dizer para vocês, então esses estudos eles descrevem fenômenos já existentes, tá? E quando eles fazem isso, eles são chamados de estudos retrospectivos, ou então a gente pode estar falando de um estudo que vai avaliar um fenômeno que se espera que aconteça em um determinado intervalo de tempo. E aí a gente está falando dos estudos prospectivos. Esses estudos observacionais, eles são bastante comuns na área de ciências da saúde e também em ciências sociais aplicadas, e eles vão utilizar o que a gente chama de amostra populacional, ou então uma amostra de empresas. E eles podem ou não fazer inferência à população, tá? Então, existem estudos que são mais qualitativos, estudos que são mais quantitativos. Talvez a gente não vá entrar tanto nesse mérito, mas vale a pena a gente entender pelo menos a diferença entre amostra e população. Então, se você tem, por exemplo, um todo, tá? Todos os habitantes de uma cidade, todos os funcionários de uma empresa, todos os alunos de uma instituição, às vezes você não consegue avaliar a população como um todo. Então, você vai avaliar uma amostra, ok? A amostra é um pequeno conjunto de integrantes que compõem essa população, e essa amostra ela pode gerar inferência ou não. O que é inferência? Às vezes eu faço um estudo com uma determinada amostra. E aí a pergunta é: será que o resultado que eu encontrei relacionado à minha amostra, ele representa a minha população? Então, quando você faz um estudo com uma amostra previamente calculada em prol da sua população, você pode fazer sim essa inferência que eu comentei com vocês. Quando você trabalha com uma amostra de conveniência, ou seja, o que tem para hoje, quem que quer ser avaliado, quem se dispõe a participar do meu estudo, então aí muitas vezes a gente está avaliando um fenômeno pontual e que talvez não possa ser feito nenhuma inferência com os resultados para uma população maior. Os principais tipos de estudos observacionais são os estudos de coorte, que também são chamados de estudos de segmento e que, em sua maioria, são estudos prospectivos, estudos de caso controle, que, na sua maioria, são os estudos retrospectivos, e os estudos que a gente chama de estudos transversais. Eu faço um recorte em qualquer momento, pego o que tem para hoje de amostra para avaliar, observo um fenômeno e daí já sai um artigo tranquilamente. Só para você ter uma ideia de como cada um desses estudos ele é desenhado, no estudo de coorte, a gente parte de uma amostra de indivíduos sadios, a gente separa essa amostra entre indivíduos expostos e não expostos a um determinado fator, e a gente separa tanto entre os expostos quanto entre os não expostos, quantos desenvolverão o desfecho clínico e quantos não vão desenvolver. Daí você faz alguns cálculos de risco e vê se efetivamente a exposição a um determinado fator pode ou não aumentar o risco de se desenvolver uma doença qualquer. Qual o problema do estudo de coorte? É um estudo longo, é um estudo caro e que normalmente necessita de amostras grandes para tentar realizar algum tipo de inferência. Nós não vamos ficar falando muito dos estudos de coorte aqui hoje. O que seria um estudo de caso-controle? Eu parto de indivíduos expostos e não expostos a um determinado fator e verifico quantos casos existiram entre eles, e também pego indivíduos expostos e não expostos ao mesmo fator e vejo quem então passou de ser um indivíduo do grupo controle.
Na realidade, se a gente for ver, eu parto de casos, parto de controles, separo de expostos e não expostos, esse é o sentido da pesquisa, e aí eu tento então verificar qual foi o fator presente nos casos que não existe nos controles que pode ter influenciado no desenvolvimento do fenômeno em um maior número de indivíduos. Por que a gente não vai estudar caso-controle aqui? Porque são estudos, embora curtos e talvez um pouco baratos, eles também precisam de grandes amostras, além de um grupo controle muito bem pareado com o seu grupo de casos. Logo, dificilmente você vai conseguir encontrar alguém para fazer grupo controle. Isso é legal quando você for fazer mestrado e doutorado. Se você estiver fazendo um curso mais simples, como graduação ou como uma especialização, eu não sugiro que vocês se habilitem a realizar nem as cortes, nem os casos controle. Os estudos transversais, por que eu vou enfatizar? Porque são baratos, são muito rápidos e podem trabalhar com uma amostra de conveniência. O que é uma amostra de conveniência? Você pode chegar em qualquer lugar, você pode chegar num churrasco, perguntar quantas pessoas desse churrasco já desenvolveram o evento X. Isso é uma amostra de conveniência daquele dia. A partir daí já sai um artigo científico. Talvez não com uma enorme qualificação, mas você pode, por exemplo, levantar um fenômeno interessante que possa depois fazer jus a uma investigação mais complexa. Então, a gente parte aqui de participantes escolhidos aleatoriamente para o estudo, vê quantos deles têm o desfecho clínico, ou seja, tem a doença ou fenômeno que você quer observar, quantos não têm esse desfecho clínico, e a partir de então você começa a avaliar para ver quais deles apresentam características interessantes que podem se associar ao desfecho que você resolveu estudar. Já que a gente comentou, tá, existem dois tipos básicos de amostra, né? A amostra que a gente chama de amostra de conveniência, que é aquela que trabalha com quem estiver disponível naquele dia para participar do seu trabalho, evidente se o indivíduo quiser participar, e você também tem as amostras previamente calculadas, que vão depender do quanto que você quer que o teu resultado ele se reflita para toda a população. A título de curiosidade, tá? Calcular o tamanho de uma amostra não é tão difícil assim. Se você quiser, por exemplo, existem calculadoras para você calcular amostras previamente na internet. Quando você entra nesse endereço, você vai chegar ao quadro que a gente está vendo aqui no lado esquerdo. Eu normalmente coloco um erro amostral de 5%, que vai me dar um nível de confiança de 95%. Se eu estiver avaliando a população de uma cidade de 15 mil pessoas, por exemplo, o programa vai querer que eu avalie 375 pessoas. Se eu quiser um erro menor, isso aqui vai aumentar consideravelmente. Então, talvez seu tempo é curto para que você faça um trabalho com cálculo prévio de amostra. Avaliar 375 pessoas de uma cidade não é muito fácil. Então, eu sugiro que no início, até porque o nosso curso é para alavancar a tua produção e não para te transformar num pesquisador digno de prêmio Nobel, perdão da piada, sugiro que você trabalhe com os estudos transversais de amostra de conveniência. E quais são as seções de um estudo observacional? Assim como no relato técnico e no estudo de caso, a gente tem título, tem resumo, tem introdução, tem objetivo, tem método, tem resultados, só que aí a gente também tem a discussão. E a discussão é uma parte que difere muito o estudo observacional dos outros estudos que a gente já falou. Também tem a conclusão e, assim como qualquer peça acadêmica, também tem a seção de referências. Então vamos começar a dissecar um estudo observacional de sucesso. Na realidade, eu vou mostrar para vocês vários estudos observacionais que foram feitos por mim e por meus colegas de trabalho, de forma a mostrar para vocês que, de uma maneira organizada, a gente consegue fazer uma série de estudos observacionais com amostra de conveniência e todos eles publicáveis. É essa a nossa intenção. Então, como é que a gente escolhe o título de um estudo observacional? Está aqui a nossa famosa equação de delimitação de título. Num estudo observacional, o título já tem que deixar claro qual é o seu objetivo, qual é o fenômeno natural que você se dispõe a estudar, quem é a amostra ou a população que você quer verificar e aonde o seu estudo foi realizado.
Se você coloca esses 4 pontos no título do teu estudo observacional, não há ninguém no mundo que possa vir a reclamar que o seu título não está legal. Vamos aos exemplos? Prevalência e recorrência de cálculo renal, cálculo nas vias urinárias, em uma população de estudantes universitários de São Paulo. Vejam, qual é o meu objetivo aqui embaixo? Avaliar a prevalência e a recorrência. Ok. Qual é o meu fenômeno? Litíase urinária. Qual é a minha população? Estudantes universitários. Qual é o local onde eu quero realizar esse estudo? Na Grande São Paulo. Os 4 elementos importantes do estudo observacional estão aqui e é por isso que esse estudo foi publicado numa revista bastante conceituada. Outro exemplo, prevalência, objetivo, de agravos ortopédicos, o fenômeno que eu me dispus a estudar e também suas causas, em uma população da região central, está aqui a minha amostra populacional, da cidade de São Paulo. Está aqui o local do estudo publicado. Outro, incidência, está aqui o objetivo do meu trabalho, avaliar a incidência, de insuficiência renal aguda, está aqui o fenômeno que eu estou estudando, na unidade de terapia intensiva neonatal, são neonatos recém-nascidos, então está aqui a minha amostra populacional, de um hospital paulista, então aqui está o local onde o meu estudo foi realizado, os 4 elementos estão aqui, o artigo foi publicado também numa revista de bastante impacto na área de medicina, de enfermagem, enfim. Outro exemplo, estudo da prevalência, ao meu objetivo, de transtornos psíquicos associados à violência, está aqui o fenômeno estudado, em usuários atendidos num serviço de psicologia, então está aqui a minha amostra populacional, do município de Embu Guaçu. Está aqui o local do meu estudo. E mais um, descrição, está aqui o objetivo, dos casos de nefroblastoma, está aqui o fenômeno, diagnosticados em um laboratório de anatomia patológica, as pessoas que participaram, que passaram, que fizeram uso do serviço oferecido por esse laboratório. Então está aqui a minha população, realizado na cidade de São Paulo, Brasil. Está aqui o meu local. Então, a gente tem aqui os 4 elementos muito bem dispostos no título do trabalho, mais um caso de sucesso, artigo publicado. Então, e o resumo dos estudos observacionais, que é o que você vai fazer por último, efetivamente? No resumo, a gente tem que ter uma breve introdução, até para contextualizar o problema. Então, esse trabalho, olha o objetivo, identificação, olha o fenômeno, fatores de risco e prevalência de infecção urinária, olha a minha amostra populacional em trabalhadoras do serviço de teleatendimento, e aí você vai procurar falar para mim, faltou local. Faltou o local porque a empresa solicitou que o local não fosse colocado, até para que ninguém fizesse nenhuma associação. Então, se existe uma coisa que você pode suprimir do título, se necessário, é o local da realização. Então, reparem que aqui na introdução a gente fala um pouquinho da associação entre o fato de você trabalhar nas empresas de teleatendimento e ter muita infecção, e aqui tem a ver com o horário que as pessoas trabalham, o número de pausas que elas têm para ir ao banheiro e também a baixa ingestão hídrica. Então eu associei com o fenômeno, introdução de resumo é isso. Aqui no objetivo eu coloco exatamente o que eu quero fazer, que é quantificar a prevalência de infecção. A gente vai ver daqui a pouquinho que o objetivo sempre vai bater com o título. Eu tenho um método. No método é muito importante frisar qual foi o instrumento que você utilizou para coletar os dados. E aqui foi um questionário. Nos resultados, reparem que eu já começo a falar do total de entrevistadas e forneço a frequência absoluta, que é o número de ocorrências, e a frequência relativa, que é o percentual que essas ocorrências representam da nossa amostra total, para cada um dos fatores mais importantes. E como conclusão, eu preciso responder a pergunta que está subentendida no meu título. Eu quero saber se efetivamente a gente tem um elevado índice de infecção do trato urinário nas trabalhadoras de telemarketing, e aqui a conclusão do nosso trabalho justamente foca esse resultado principal.
O que colocar na introdução? Então, olha só. Antes de iniciar a sua introdução, é muito importante que você saiba uma coisa. Você vai escrever para uma revista generalista ou você vai escrever para uma revista especializada? Isso é um fator que vai influenciar sobremaneira na forma com a qual você vai escrever a sua introdução. Primeiro, o que é uma revista generalista? Publicam trabalhos sobre qualquer assunto dentro de uma grande área temática. Revistas especializadas publicam apenas trabalhos dentro de uma pequena sub-área muito específica. Tá? Então, se você vai escrever para uma revista que publica um pouco de tudo, a introdução é feita de uma forma. Se você vai escrever para uma revista que só publica sobre um determinado assunto, a tua introdução tem que ser bastante diferente. Tenho aqui alguns exemplos de revistas extremamente especializadas, como uma revista que publica qualquer coisa mais sobre rim, como uma revista que só publica sobre cálculos renais, como uma revista que só publica sobre marketing, revista que só publica sobre saúde coletiva e revista que só publica sobre direito do petróleo, gás e energia. Essas revistas, pessoal, elas são mais difíceis de publicar, porque elas trabalham com temas bastante específicos e são mais demoradas para responder ao processo de submissão, especialmente pelo fato de que grandes volumes de artigos são submetidos para esses periódicos. E as revistas generalistas? Consciência Saúde publica artigos de saúde. Revista de Administração e Ciências Contábeis publica qualquer trabalho de administração e de ciências contábeis. Revista dos Mestrados Profissionais publica qualquer trabalho fruto de exercícios acadêmicos oriundos de mestrados profissionais. Revista de Ciências Médicas e Biológicas publica qualquer coisa que tenha a ver com a área de ciências médicas e biológicas. São periódicos, não digo menos exigentes, mas são periódicos muitas vezes mais fáceis de publicar, já que abrangem temas que são um pouquinho mais amplos do que os temas abrangidos pelas revistas especializadas. Então, uma coisa que você não pode esquecer, se a revista for generalista, não significa que ela é ruim, tá? E se a revista ela é especializada, não significa que é uma revista boa. Tá? Então, na realidade, é tudo questão de que dado você tem na sua mão. Se é um dado interessante para uma revista especializada, por que não? Se o seu dado é um dado mais amplo, mais aberto, mais generalista, daí você tem que mandar para a revista correta. E como conduzir, então, a redação dessa introdução? Numa revista generalista, você já tem que redigir a introdução com base na metodologia da pirâmide invertida. Isso eu já vou te falar o que é. E nas revistas especializadas, você simplesmente vai direto ao assunto. Então, em revista especializada, você mata a cobra, eu não vou nem dizer que você mata a cobra e mostra o pau. Mata a cobra e mostra a cobra morta, independente de como você matou essa cobra. Revista especializada é pé no peito. Revista especializada tem que, entre aspas, socar a bota. Você já vai falando direto do fenômeno que você pretendeu estudar. Você não precisa fazer toda a contextualização da pirâmide invertida que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides. Então, se estás escrevendo para uma revista especializada, a tua introdução já começa direto no seu problema de pesquisa. Por que você está fazendo o trabalho? Sem muito lenga-lenga, sem muita conversinha, sem preparar muito terreno. Diferente da revista generalista. Na revista generalista, você tem que preparar o terreno, você tem que cozinhar o galo, você tem que usar a metodologia da pirâmide invertida. Fala do assunto como um todo, vai delimitando o assunto dentro de cada área até que você chega no seu problema de pesquisa final. Tá? Então, a sugestão é que para alavancar, aumentar a tua produtividade, o número de artigos publicados, que você busque inicialmente as revistas generalistas, que é o que a gente vai fazer aqui nesse momento. Então, nesse artigo que a gente buscou identificar os fatores de risco para infecção do trato urinário em telemarketing, a gente fala aqui num primeiro parágrafo o que é o telemarketing. Então, isso é uma revista generalista. Depois, a gente começa a falar o que o serviço de telemarketing faz.
Isso tem alguma coisa a ver com infecção urinária? Não. Então, se você estivesse escrevendo para uma revista especializada sobre infecção, nada disso aqui ia existir. Reparem que agora eu começo a colocar o nosso problema de pesquisa. Eu falo que os trabalhadores do serviço de teleatendimento têm pausas pré-determinadas para ir ao banheiro. Muitas vezes, em decorrência dessas pausas pré-determinadas, procura nem levar água para o posto de trabalho para não ficar com vontade de ir ao banheiro e de repente não poder. Então, eu começo a introduzir aqui, no terceiro parágrafo da minha introdução, um pouquinho do nosso problema de pesquisa, ou seja, o que nos inquietou, o que nos levou a escolher esse tema para fazer um artigo científico. Continuo falando aqui que o acesso restrito à água pode gerar infecção. Vejam que aqui embaixo eu agora começo a falar sobre infecção e depois então eu vou para o famoso parágrafo de justificativa, que eu vou amarrar tudo com tudo. Então, face ao exposto, julga-se importante verificar entre as pessoas que trabalham no telemarketing se existe bastante infecção urinária e quais são os principais fatores de risco para essa infecção e muito importante, eu preciso convencer que o trabalho serve para alguma coisa. Então, aqui eu digo que o trabalho fornecerá dados que, porventura, vão possibilitar as empresas de teleatendimento criarem programas de prevenção. Já o quê? Que a infecção do trato urinário afasta muito as meninas e isso traz prejuízo para a empresa. Então, eu aqui nessa introdução coloquei direitinho o porquê de tudo. Tá? Falei o que é o telemarketing, o que o telemarketing faz, comecei a falar o que tem a ver telemarketing com infecção, falei que é por causa da água, por causa dos horários e amarrei esse cadarço dizendo que é muito importante avaliar, justamente porque a infecção urinária afasta muito o trabalhador. Isso dá problema para o trabalhador, mas dá também problema para a empresa, que perde bastante com a falta ao trabalho. Então, existe um exercício muito simples, tá? Que são alguns exemplos de como a gente pode conduzir a redação da introdução para uma revista generalista. Eu queria que vocês pensassem comigo. Imagina que você vai escrever uma introdução, tá? Para esse título aqui: Prevalência de câncer em biópsias renais de um laboratório de anatomia patológica de São Paulo. No primeiro parágrafo, eu sugiro que você escreva sobre a anatomia e fisiologia dos rins. Por quê? Porque você vai falar de um fenômeno que ataca os rins. Então, antes de falar do rim doente, vamos falar do rim normal. E para isso a gente fala de anatomia e fisiologia. No segundo parágrafo, a sugestão é: cite algumas doenças renais importantes e cite, por último, a doença que você quer estudar, que é o quê? O câncer renal. No teu terceiro parágrafo, você acha que vai falar sobre o que agora? Se você citou as doenças renais citando o câncer renal por último, chegou a hora de você falar um pouquinho sobre as particularidades do câncer renal. Aqui você fala sobre sinal, sintoma, etiologia, fisiopatologia, etiopatogenia, fala sobre epidemiologia, fala o que você quiser para ilustrar o seu trabalho com relação ao fenômeno que você se dispôs a estudar. Cite os métodos de diagnóstico, fechando com biópsia renal, até porque é isso que a gente quer fazer. Descreva, tá? Descreva o procedimento de biópsia renal e, a partir de então, faça o parágrafo de justificativa. Na vigência das informações até então apresentadas, perante o exposto, julga-se importante avaliar a prevalência de câncer em biópsias renais com o intuito de. Esse com o intuito de, ele é muito importante. Você precisa dizer por que avaliar a prevalência de câncer nessas biópsias é importante. E nesse caso, por exemplo, para você conhecer qual é o tipo de tumor que está sendo mais comum na sua amostra populacional e a partir de então que sejam feitas campanhas para sistematização do atendimento, previsão do número possível de atendimentos e assim por diante. Agora essa aqui eu acho que você consegue fazer sozinho. Incidência de lesões cutâneas na pele, tá? Em diabéticos atendidos pelo Programa de Saúde da Família em São Paulo. Se lá naquele trabalho de doença renal a gente começou a falar de rim, nesse trabalho de doença na pele, a gente vai falar o quê? Sobre pele. Então você faz um primeiro parágrafo, por exemplo, falando sobre a anatomia e a fisiologia da pele.
Se fosse um trabalho sobre tuberculose, você ia falar sobre a anatomia e fisiologia dos pulmões e assim por diante. Vamos lá então, descrever o conceito de lesão, citar as principais causas de lesão, terminando com o fato de que o ter diabetes é uma causa comum de lesão. Descreva o diabetes, associe o diabetes com a lesão, descreva o programa de saúde da família, que é efetivamente o que você vai avaliar, e o último parágrafo, parágrafo de justificativa, não pode faltar. Você tem que dizer para nós por que é importante avaliar essa incidência. E nesses estudos observacionais, pessoal, você não vai reduzir o contágio, você não vai erradicar uma doença, você não vai fazer com que as campanhas se tornem mais efetivas. O que você vai conseguir fazer é identificar um fenômeno, ou seja, você vai levantar a bola e alguma autoridade que venha e que dê a cortada no trabalho, no trabalho que você realizou, no resultado que você apresentou. Nós estamos fazendo trabalhos apenas descritivos. Nós não estamos resolvendo problema de ninguém. Olha esse daqui que interessante para a aula, para a área de nutrição. Quantificação da presença de produtos vencidos em vending machines. Você vai lá, enfia o seu dinheirinho, a máquina libera para você um saco de salgadinho vencido, com um ratinho lá dentro, baratinha, mas esse não é o mérito do nosso curso de hoje. Nutrição, que é a nutrição, a ciência, a nutrição. Citar as vertentes da nutrição. Olha, existe a nutrição clínica, existe a nutrição esportiva, existe a nutrição isso, a nutrição aquilo e a segurança nutricional. Descreva a vertente segurança nutricional, cite os aspectos que a segurança nutricional ela se dispõe a observar, citando por último o aspecto validade, que é o que a gente se dispôs a estudar. Discorra, descreva, fale bastante sobre a importância da observação da validade dos produtos. Se você comer um produto estragado, o que pode acontecer com você? E aí o parágrafo de justificativa, que tem que amarrar o cadarço, falando do porquê é importante quantificar esses produtos vencidos. Provavelmente para que isso possa servir de base para a criação de programas de prevenção de novos acontecimentos. O que vocês devem ter reparado é que o último parágrafo da introdução é o parágrafo de justificativa. É ele quem amarra todo o seu trabalho. Você precisa vender o seu peixe. Você precisa mostrar para o teu leitor, seja ele o teu professor que vai avaliar o seu trabalho de conclusão de curso, seja ele um parecerista de uma revista, você vai ter que convencer que o seu trabalho ele tem alguma importância. Então, a gente tem vários parágrafos aqui que são parágrafos de justificativa. Então, para aquele lado do teleatendimento, olha só, verificar a presença desses sinais e de cálculo urinário em trabalhadores do serviço de teleatendimento poderia ser importante para que as empresas realizassem programas de prevenção. A gente tem aqui, olha, por que seria importante avaliar o nível de dor em pacientes submetidos a cirurgias? Porque existem poucos estudos na literatura, a literatura está falando aqui, bastante carente de pesquisas que avaliem a dor pós-cirúrgica, e conhecer esse perfil permitiria aos hospitais que criassem modelos de protocolo mais humanizados. Vendeu muito bem o peixe. Por que avaliar as consultas de enfermagem em uma unidade de saúde da família em Atibaia? Por quê? Para convencer que isso serve para alguma coisa. Então, seria interessante que cada unidade de saúde da família fizesse um levantamento periódico. Para quê? Com o intuito de conhecer a população atendida. Mas por quê? Para criar programas de sistematização do atendimento e amparar melhor os usuários. Agora vendeu. Por que quantificar as inconformidades na montagem de bandejas de refeição de um hospital? Então, existem poucos estudos, tá? Errar dentro do que é prescrito e do que vai para o paciente comer causa impactos seríssimos no prognóstico, na saúde desses pacientes. Mas por que fazer isso? Fornecer dados para a formulação de planos visando extinguir ou pelo menos diminuir a ocorrência do fato descrito, que é mais comum do que você pensa. E por que avaliar a importância das endocrinopatias como fatores causadores de quadros de obesidade familiar? Isso é importante? É importante por quê?
Então, identificar a prevalência de obesidade pode contribuir para o conhecimento individual dos fatores etiológicos ligados a isso e forneceria dados para a criação de estratégias terapêuticas mais focadas. Então, se você observar, o parágrafo de justificativa da maioria dos meus trabalhos ele é muito semelhante, tá? Ele é muito semelhante. Então você pode a qualquer momento rever a nossa aula, pegar os dizeres que aparecem aí nesse parágrafo de justificativa, por que não fazer um parecido para que o teu trabalho tenha sucesso, assim como esses que eu apresentei para vocês. Então olha só, nunca, se você for um orientador, tá? Nunca fala para o teu aluno assim, ó, escreve uma introdução e traz aí para eu ver. Por quê? Porque provavelmente o aluno não conhece os principais elementos de uma introdução. Ele não sabe se você quer um trabalho generalista, ele não sabe se você quer um trabalho especializado. Então a gente viu que se o trabalho é para uma revista especializada, vai direto ao assunto, é pé no peito, é soca a bota, é mostra a cobra. Se você está escrevendo um trabalho para uma revista generalista, fala da grande área, vai fechando, delimitando até chegar no seu problema de pesquisa. Então, na tua introdução, tá? O foco da introdução dos estudos observacionais é justamente justificar a importância de se observar o fenômeno escolhido. Com relação ao objetivo dos estudos observacionais, então olha só, ele deve ser apresentado de forma clara e objetiva, deve ser semelhante ao título do trabalho, iniciando com um verbo, jamais divida o objetivo em gerais e específicos e, principalmente, ele deve ser possível de ser cumprido. Vamos ver esse exemplo aqui de objetivo. Então, olha só. O título é Identificação dos fatores de risco e prevalência de infecção do trato urinário. Qual é o objetivo? Verificar a prevalência da infecção do trato urinário e identificar os possíveis fatores de risco. Casaram os dois. Eficácia do citrato como anticoagulante na hemodiálise venovenosa. Objetivo: avaliar a eficácia do citrato como anticoagulante nos sistemas de hemodiálise. Consultas de enfermagem realizadas em uma unidade de saúde de família da cidade de Atibaia. Objetivo: quantificar as consultas de enfermagem realizadas em uma unidade de saúde da família da cidade de Atibaia. Ué, igual, igual. Avaliação do interesse dos pais pela saúde bucal dos seus filhos pelo índice de comparecimento. Objetivo: avaliar o interesse dos pais pela saúde bucal de seus filhos pelo índice de comparecimento. Então, vocês viram o quê? Que o foco do objetivo dos estudos observacionais é exatamente dizer o que você pretende fazer. Mantenha os pés no chão. Não acho que você vai reduzir o número de pessoas com a doença, não acha que você vai reduzir o número de pessoas expostas a um determinado fator de risco, você não vai. Tá? O que você vai fazer é quantificar, identificar quantas pessoas têm ou não têm o fenômeno X e a partir de então você vai, conforme colocado lá no seu parágrafo de justificativa, você vai o quê? Você vai tentar fornecer dados para que sejam montadas campanhas de esclarecimento visando tentar resolver alguma coisa relacionada à redução do número de casos, mas não reduzir, não é esse o foco do estudo observacional. Como é que a gente faz o método de um estudo observacional? Então, a seção de método tem que ter bastante coisa. Fala do objetivo da pesquisa, como é que a pesquisa é abordada, local, período, amostra, critérios de inclusão e exclusão, qual foi o instrumento de coleta de dados utilizado, que variáveis você observou, como é que essas variáveis foram tratadas estatisticamente e quais são os preceitos éticos associados por exemplo, a utilização de questionários, a utilização de determinadas amostras populacionais. Será que está fazendo certo? Como é que a gente inicialmente classifica a pesquisa científica? Então, ela pode ser exploratória ou descritiva do ponto de vista dos seus objetivos. Pesquisa exploratória são as pesquisas bibliográficas, né? São as revisões de literatura e os estudos de caso que a gente já estudou anteriormente. Já a pesquisa descritiva é o que efetivamente a gente quer fazer nos trabalhos observacionais, que envolve técnicas padronizadas de coleta de dados, como, por exemplo, questionário, ou a utilização de fontes de dados já existentes, como, por exemplo, prontuários. E do ponto de vista da abordagem do problema? Então, a gente tem pesquisa qualitativa e quantitativa, e também a quali-quant.
Basicamente, a quantitativa traduz opiniões e informações em números para que possam ser classificados e organizados, tá? Isso a quantitativa. E a pesquisa qualitativa descreve a relação entre diversas variáveis, trabalha com discursos, ouve opiniões, pesquisas bem mais complexas de serem realizadas. Com relação a isso, ainda classificando a pesquisa, tá? Daqui a pouco você vai ver como é que isso vai ficar na prática. Mas então, classificando a pesquisa com relação aos seus procedimentos técnicos. Pode ser bibliográfica, documental, pode ser um levantamento, tá? Bibliográfica a partir de material já publicado, são as revisões, que é o nosso próximo módulo. Pesquisa documental com base em prontuários, pesquisas relacionadas por interrogação direta, principalmente com o uso de questionários, e ainda com relação ao encaixe no tempo, existem pesquisas retrospectivas, que são aquelas que avaliam casos que já aconteceram, estudos prospectivos, que são aqueles que avaliarão casos que talvez venham a acontecer, mas isso depende também do desenho do nosso trabalho. Como a proposta aqui é um estudo observacional de caráter transversal e a amostra de conveniência, provavelmente seu estudo será retrospectivo, ou seja, ele vai avaliar alguma coisa que já aconteceu numa amostra que estiver para você disponível naquele dia que você resolveu coletar o seu dado. Então, olha só como é que a gente classifica a pesquisa. Primeiro, a gente fala se ela é descritiva ou exploratória. O estudo observacional ele é descritivo. Depois, a gente fala se é quantitativo ou qualitativo. Nossos estudos observacionais, em sua maioria, serão quantitativos. Depois, fala se é bibliográfico, documental, tipo de levantamento que você fez. Fala se você trabalhou com pesquisa retrospectiva ou prospectiva e continua a descrição da sua seção de método. Sugiro para os nossos estudos observacionais que a gente trate de uma pesquisa descritiva, quantitativa e retrospectiva, conforme a gente vai ver em alguns exemplos que a gente apresenta logo adiante. Então, olha aqui nesse trabalho onde a gente avaliou as indicações de hemodiálise de emergência, vamos dissecar esse método. Trata-se de um estudo retrospectivo, fenômenos que já aconteceram, documental, provavelmente vou olhar prontuários, quantitativo, eu quero apenas quantificar um fenômeno, realizado em setembro de 2011, está aqui o período, em um hospital em Atibaia, está aqui o local, ok? Tudo bonitinho. E depois, a amostra dessa pesquisa foi constituída pelos pacientes, já disse em quem eu olhei. Critério de inclusão, com idade igual ou acima de 18 anos e que fizeram hemodiálise de emergência no período descrito. Disse aqui que nenhum outro critério específico de inclusão ou exclusão precisou ser observado. A gente olhou os prontuários e coletamos informações com respeito a sexo, idade, etnia, fuma ou não fuma, que remédio que usa, que doença que tinha. A todos esses fenômenos que eu observei nos prontuários dos meus pacientes, eu dou o nome de variáveis. Então, a minha amostra são as pessoas que eu observei. Nessas pessoas, eu observei o quê? A idade, a cor do olho, o time que torce? Essas são as minhas variáveis. Então, depois eu vou para a parte chata, a parte de estatística, como é que eu tratei os meus dados. Então, dados com respeito ao sexo, etnia, fuma ou não fuma, ou seja, variáveis categóricas que colocam o indivíduo pertencente à sua amostra numa categoria. Homem, mulher, fuma ou não fuma, negro, caucasiano e assim por diante. Então, variáveis categóricas a gente avalia por frequência absoluta, que é número de ocorrências, seguido sempre da frequência relativa, que é quantos por cento essas ocorrências representam da tua amostra. E aí as variáveis ditas numéricas, tá, que te retornam um número, como por exemplo o índice de massa corporal, então você vai apresentar por uma medida de tendência central, seguida por uma medida de dispersão, provavelmente média e desvio padrão ou mediana e valores mínimos e máximos. Reparem que aqui eu falo sobre as questões éticas em pesquisa, falo que a gente não divulgou nenhuma informação para a identificação dos pacientes, falo que a gente não divulgou nenhuma informação da clínica onde foi realizado e ainda dou aqui um número de aprovação no comitê de ética. Se você está fazendo um estudo de saúde, isso é muito importante. Qualquer estudo envolvendo seres humanos, mesmo que não fosse de saúde, deveria ser exigido, mas enfim.
Qualquer estudo que envolva seres humanos precisa ser submetido a um comitê de ética em pesquisa e aguardar um parecer de aprovação antes de ser iniciado. Mais um método? Então, olha, estudo descritivo, ok, prospectivo, ok, quantitativo, feito em maio de 2011, então está aqui período, com trabalhadores de serviço de teleatendimento, está aqui a minha amostra, em São Paulo, está aqui o meu local, bonitinho. O instrumento foi um questionário. Quando é questionário, tem que falar quantas questões, tem que falar se são fechadas, marcar xizinho, ou abertas, escrever o que você pensa. Tem que falar quais foram as variáveis observadas. Então está aqui, ó. Se tinha infecção, se bebia água, quantas vezes ia ao banheiro, cor da urina, presença ou não de odor forte, assim por diante. Então, todas as características que eu observei na minha amostra são as minhas variáveis e precisam ser respeitadas. Reparem que eu falei aqui também quanto tempo foi dado para a pessoa responder ao questionário, falei se houve ou não participação dos pesquisadores. Coloquei um critério de inclusão muito importante que se referiu à maioridade. Falei que todo mundo escreveu, assinou termo de consentimento livre e esclarecido. Coloquei aqui como é que eu avaliei as minhas variáveis. Coloquei de novo média e desvio padrão, e frequência absoluta e frequência relativa. E está aqui o número de aprovação do Comitê de Ética para que eu pudesse efetivamente conduzir esse trabalho até o seu final, um trabalho muito legal e publicado com muito sucesso. Então, olha, se você vai fazer um trabalho que envolva seres humanos mesmo mortos, ou mesmo que você vá ver apenas o prontuário desses seres humanos, é muito importante que você faça o registro num comitê de ética competente. O registro ele é feito num site, tá, vinculado ao Ministério da Saúde, que é a Plataforma Brasil. Aqui está o endereço da Plataforma Brasil para vocês consultarem. Fazer o seu cadastro na Plataforma Brasil é bastante simples. Você faz o seu cadastro, começa já a trabalhar com a nova interface da Plataforma Brasil, cadastra o seu projeto, a própria plataforma direciona o seu projeto para um comitê de ética competente e depois de um determinado tempo, às vezes 10 dias, 15 dias, às vezes um mês, às vezes um pouco mais, dependendo da periodicidade de reunião do comitê de ética para o qual o seu trabalho foi submetido, você já pega a liberação do teu parecer e pode começar a executar o seu trabalho. Então, o foco do método dos estudos observacionais é efetivamente fornecer a receita do bolo. E conforme a gente já viu nos relatos técnicos e nos estudos de caso, o método do estudo observacional ele tem que dizer exatamente o que você fez, onde você fez, quando você fez, com quem você fez e como você fez. É a receita do bolo. Se você não fornecer uma boa receita de bolo, você simplesmente não consegue, ninguém consegue replicar seu bolo em outro lugar. Então, dizer exatamente cada etapa de realização do seu trabalho é muito importante para que outros pesquisadores possam replicar o que efetivamente você fez com muito sucesso. E os resultados dos nossos estudos observacionais? Então, a gente já falou do título, já falou do resumo, falamos da introdução, do objetivo, do método, né, na receita do bolo. E agora a gente vai falar o que? Dos resultados. Como é que a gente descreve os resultados oriundos daquele método que a gente apresentou, que por sua vez é o método para se alcançar o objetivo que, por sua vez, foi determinado de acordo com o problema que você apresentou na introdução. Então, veja, a introdução justifica o objetivo, o método é a forma de se alcançar o objetivo, e agora, então, você vai mostrar qual é o resultado do teu estudo, ou seja, como é que ficou o seu bolo. Então, na seção de resultados, a gente deve descrever numericamente o que se encontrou para cada variável proposta no método. A descrição tem que ser muito fiel, não tem explicação e, muito importante, você precisa contemplar todas as variáveis que você propôs na seção anterior. Se você propôs avaliar sexo, idade, etnia e o time que torce, nessa sequência, na sua seção de resultados, você tem que apresentar os números relativos a essas mesmas variáveis, sexo, idade, etnia e time que torce, na mesma sequência para a tua amostra populacional determinada.
Você começa a sessão de resultados descrevendo o que? O tamanho da amostra. Quantas pessoas efetivamente você encontrou, né? Quantos indivíduos formaram a tua amostra de conveniência, tá? Se você fez um estudo com a amostra previamente calculada, teus resultados têm que ficar na seção anterior, na seção de método. A amostra previamente calculada fica no método. Como você está fazendo um estudo de amostra de conveniência, um estudo transversal, ou seja, o que tem para hoje, então o número de pessoas que você consegue incluir no seu estudo já pode ser considerado um resultado. Muito importante, a gente já falou, números, variáveis numéricas, têm de ser apresentadas por medida de tendência central, seguida por uma medida de dispersão, normalmente média seguida de desvio padrão ou mediana seguida de valores mínimos e máximos. Isso é muito simples de fazer, o Excel calcula para você. E as variáveis categóricas, números absolutos e relativos, frequência absoluta e frequência relativa. Ainda não entendeu o que é? Para cada 100, digamos que você tem uma amostra de 100 pessoas, 80 pessoas, 80% da amostra, apresentam um fenômeno X. 100 é a tua amostra, o teu N, 80 pessoas, que é o número de ocorrências, é a tua frequência absoluta, e quanto essas 80 pessoas representam da tua amostra, ou seja, 80% do total, é a tua frequência relativa. Exemplos, tá? Então, aqui nesse trabalho, a gente quis avaliar os principais fatores de risco, os principais fatores que geram a insuficiência renal crônica em portadores de hemodiálise. Não importa o que veio antes, aqui no método a gente se dispôs a avaliar sexo, idade, etnia, escolaridade, doença de base, 5 variáveis. No resultado, elas têm que aparecer. Começo falando do tamanho da minha amostra, com 80 pessoas. A primeira variável aqui foi sexo e a segunda idade. Então, eu tenho aqui as minhas 80 pessoas distribuídas pelo sexo, 58 homens, 22 mulheres, 72,5, 27,5 respectivamente. Então, reparem que 58 é frequência absoluta e 72,5 é frequência relativa. Como assim? Esses 58 representam 72,5 da minha amostra de 80 pacientes. E o nosso dado idade, que é um dado numérico, foi apresentado por média e desvio padrão. Tá? Então, uma medida de tendência central seguida de uma medida de dispersão. É claro que muitos dados numéricos, como por exemplo a idade, também podem ser categorizados. Idade é uma variável que pode ser dividida em várias categorias. Então, o que eu fiz? Dividi toda a minha amostra de acordo com as várias categorias de idade, entre 20 e 40 anos, entre 41 e 60 anos e assim por diante. Próxima variável, etnia. Então, ela está aqui, num único parágrafo curtinho, separado, categorizando os meus 80 pacientes por etnia. Por que você não pôs 80? Já está lá em cima, não precisa ficar colocando toda hora. Então, dos meus 80 pacientes, 67 deles, que é a minha frequência absoluta, 84% do total, que é a minha frequência relativa, eram caucasianos e assim por diante. Próxima variável, qual é? Grau de escolaridade. Então, tem que aparecer. Apareceu. Quando os pacientes foram categorizados de acordo com o grau de escolaridade, aí só para mudar um pouquinho, coloquei a frequência relativa antes da frequência absoluta. Então, categorizei todos os meus 80 pacientes de acordo com o nível de escolaridade que eles tinham. E por fim, o que a gente olhou? A doença que o paciente apresentava, que é o que tem que aparecer. Ao classificar os participantes de acordo com os fatores etiológicos, ou seja, o porquê que ele foi para a hemodiálise, então tem aqui 58 pacientes, frequência absoluta, 72,5% frequência relativa, tinham hipertensão, até chegar aos 100% da minha amostra, até chegar aos 80 pacientes avaliados. Então, importante, você não pode esquecer, não existe medida de tendência central, por exemplo, a média, sem uma medida de dispersão, por exemplo, desvio padrão. E é obrigatória a apresentação de frequência absoluta seguida de frequência relativa. Ambas não andam sozinhas de maneira alguma. Então, o foco da sessão de resultados, tá, dos nossos estudos observacionais, é justamente fornecer o que? Os números relacionados ao fenômeno observado. A sessão de resultados ela vai pegar a tua amostra, 100 pessoas, vai olhar cada uma das variáveis dentro dessa sua amostra de 100 pessoas
e vai dizer para nós quantas dessas pessoas, quanto elas representam do seu total, apresentaram ou não o fenômeno embutido na variável que você se decidiu a observar. E agora, então, vamos falar da discussão dos estudos observacionais. É uma sessão bastante complexa, bastante interessante e o indivíduo, a pessoa que está fazendo o trabalho, você, né, qualquer pessoa que estiver fazendo o trabalho, precisa fazer com muita calma, no sentido de fazer uma discussão muito bem elaborada e evitar, então, qualquer tipo de reprovação do seu trabalho. Então, ela é a seção que explica resultado. Na seção de resultado, você não explica nada, você explica aqui na tua seção de discussão, ok? No primeiro parágrafo da discussão, isso é muito importante, é essencial, você precisa retomar o assunto. É por isso que dá-se ao primeiro parágrafo da discussão o nome de parágrafo de retomada. Ao invés de você já sair explicando teus resultados, simplesmente retome o assunto foco central do teu trabalho. Retome teu problema de pesquisa. Faz um resumo da tua introdução. Faz o leitor do seu trabalho relembrar a importância da realização do mesmo. Então, como é que a gente faz um parágrafo de retomada? Está aqui um exemplo. Esse trabalho onde a gente avaliou a prevalência de lesões de pele no pessoal atendido por um programa de saúde pública de Santos, em São Paulo, como é que a gente começa o trabalho, a discussão, perdão, independente do resultado? A gente começa a relembrar o quê? Que no Brasil existem poucos dados e que as feridas constituem um sério problema de saúde pública. Então tá aí, retomando a ideia da importância de se estudar isso aqui que está no nosso título. Outro exemplo, a gente se dispôs a estudar prevalência e recorrência de cálculo renal em universitários. Como é que começa a discussão? A gente fala da pedra no rim. Então tá aqui, olha, a formação de pedras nos rins é um grave problema de saúde, afeta a gente pra caramba, causa muito prejuízo, então é por isso que a gente tem que estudar. Então é uma retomada do assunto central, do principal foco do teu trabalho, do seu problema de pesquisa. E esse que queria avaliar o conhecimento das crianças com relação à validade dos alimentos. Independente se esse trabalho verificou se as crianças sabem ou não sabem que é importante, como é que eu retomo a importância do trabalho? Falo do que é segurança alimentar, falo da importância de se avaliar a validade dos alimentos e assim por diante. Esse trabalho que observou os hábitos relacionados à higiene oral, pessoal que passava no UBS de Guarulhos, independente se o pessoal sabia ou não os hábitos de higiene, como é que a gente retoma a ideia? Como é que a gente faz o primeiro parágrafo da discussão? Fala um pouquinho de placa bacteriana, fala um pouquinho do processo de escovação, fala que se a gente conseguisse limpar a boca de maneira adequada, só precisaria fazer uma vez por dia, que a placa bacteriana, se bobear, nem ia se formar. O que isso tem a ver com o resultado do trabalho? Nada. Ele apenas retoma a ideia, retoma o foco central, deixa o teu leitor dar uma respirada e realmente retorna à cabeça do seu leitor o seu principal problema de pesquisa, que é justamente sobre ele que todo o seu trabalho tem que girar. Está aqui mais uma vez, fatores de risco para infecção lá nas nossas atendentes de telemarketing. Independente do que a gente encontrou, eu tenho um parágrafo único, um único parágrafo, o primeiro da discussão, que vai retomar a ideia, falando que infecção é um negócio perigoso, é um negócio importante, quando ocorre no rim o problema pode ser ainda maior, que isso causa prejuízo para a empresa e para o paciente acometido. Então, depois que a gente faz esse parágrafo de retomada, que a gente retoma a ideia, agora a gente tem que discutir cada um dos resultados apresentados na sessão anterior. Veja só, no método você se dispôs a avaliar toda a tua amostra populacional pelo sexo, pela etnia e pela doença de base. Na sessão de resultados, você apresentou os números da tua amostra relacionada a sexo, etnia e doença de base. O que você vai fazer agora na discussão? Explicar o seu resultado e eu já vou te mostrar como é que você vai fazer isso. Para cada variável, você tem 4 pontos de discussão. Primeiro, retome o resultado em forma de ideia. O que é retomar em forma de ideia? Olha, se todo mundo tinha a mesma doença, todos os participantes. Se 90% de 80% a 90% tinham a doença, a grande maioria dos participantes. Se 60 e 70 apresentaram a doença, a maioria. 70 apresentava a doença, a maioria.
60 apresentava a doença, pouco mais da metade. 50% tinham a doença, metade. 40%, pouco menos da metade. 30%, a minoria. De 20 a 10%, uma pequena minoria. Zero, nenhum participante. Então, isso é transformar um número 80 numa ideia, a grande maioria. E é isso que você precisa fazer na sessão de discussão como primeiro ponto para cada variável. Segundo, comparar o resultado do seu trabalho com o resultado de algum trabalho já publicado na literatura. Ah, não encontrei. Procura de novo, porque talvez foi você que não procurou certo. Ah, não encontrei. Tem certeza? Então bate no peito e fala que o seu trabalho é pioneiro. Eu tenho hoje 130 artigos, só um que eu consegui fazer um trabalho pioneiro, onde ninguém na literatura tinha feito nada semelhante. Então, toma muito cuidado quando você não conseguir comparar seu resultado principal com alguma coisa já existente na literatura. Um só não, uns três. Depois, descreva o resultado apresentado no trabalho que você comparou. E 4, explique ou pelo menos especule o porquê que tudo isso aconteceu. Vamos à prática. Então, olha só. Nesse estudo, a gente observou que a grande maioria das entrevistadas que usavam lingerie de lycra tinham infecção. Está aqui o primeiro ponto. A grande maioria provavelmente é 80%. Esses resultados estão de acordo com os dados publicados por esse pesquisador chamado Biondo. Está aqui o segundo ponto, comparamos com o resultado da literatura. Que em um estudo feito com 30 mulheres no interior de São Paulo, observou uma relação direta entre as variáveis avaliadas. Está aqui, eu disse o que o Biondo fez no trabalho dele. 4. É fato conhecido que o uso de lingerie de lycra está associado aos quadros de infecção. Quarto ponto, estou explicando por que eu e o Biondo encontramos um resultado semelhante. Então, para cada variável proposta no método e apresentada em resultados, você tem que apresentar os 4 pontos de discussão. Olha só, avaliando a hipertensão, tal condição clínica esteve presente em mais da metade dos pacientes, deve ter sido 60%. Tal resultado é muito parecido ao publicado pelo Brasil, está aqui o segundo ponto, que fez um estudo em Pelotas com 1.657 pessoas e encontrou 19,8% semelhante ao nosso. Está aqui a descrição do resultado do trabalho publicado. E aí a gente fala aqui que os principais fatores de risco foram X, Y, Z, fala de classe social e explica por que isso aconteceu. O quarto ponto está muito bem explicitado. Quando a gente foi falar da avaliação de dor, tá? Então, no nosso trabalho, a maior parte dos pacientes, deve ser 70%, 80%, 90%, principalmente mulheres, pôs prótese de mama e a anestesia utilizada foi X. Está aqui o primeiro ponto. Os resultados apresentados estão de acordo com os dados publicados pelos irmãos Fachinelli. Comparei com a literatura, que em um levantamento semelhante realizado na cidade de Caxias do Sul, está aqui a descrição do trabalho que eu comparei. Ressaltar a preferência dos médicos, porque essas anestesias são as mais seguras e que têm menos efeitos colaterais. Está aqui, ó, 4 pontos. Expliquei o porquê do resultado numérico que eu apresentei na sessão anterior. Então, para cada variável, 4 pontos de discussão. Discussão fica perfeita, não há quem vá reclamar de você. Primeiro ponto, retoma teu resultado em forma de ideia. Nunca coloque o seu número. Segundo ponto, compare com o resultado da literatura. Terceiro ponto, comente sobre o resultado encontrado por esse trabalho aqui. Aqui você pode pôr o número do trabalho que você comparou. Quarto ponto, explique o porquê, ou pelo menos especule sobre o acontecimento, né? Especule sobre o porquê de tal resultado ter acontecido. E por fim, uma coisa que é muito difícil entre todos nós, né? Humildade. Como é que a gente finaliza a discussão de um trabalho acadêmico? A gente finaliza com o parágrafo da humildade. E o que tem de estar contido nesse parágrafo? Todas as nossas limitações. Não existe um trabalho científico no mundo que não tenha limitações. Você pode ler um trabalho da Science, da Nature, do Journal England of sei lá o quê. Por mais impactante que seja o journal, que seja o trabalho,
que seja o manuscrito, a revista, os trabalhos têm limitações e você precisa ter humildade e visão suficiente para identificá-las e assumi-las no último parágrafo da sua discussão. Trabalhei com poucas pessoas, o tempo de observação foi muito pequeno, a minha amostra por algum motivo estava viciada, diversos fatores não foram controlados. Eu, por exemplo, trabalhei com mais mulheres do que homens, eu devia ter feito uma coleta de urina para ver se realmente tinha ou não tinha infecção, não fiz. Tinha que ter feito um raio-x para ver se o cara tinha ou não tinha pedra, também não deu para fazer, mas eu assumo que não deu para fazer. Assumo isso como uma limitação do meu trabalho e aí é o seguinte, aí você passa a batata quente para o peito do outro. Então, assim, eu assumo as minhas limitações, são essa, e se você achou ruim, que faça melhor. Mas não vai falar assim, senão seu trabalho vai ser negado. Você sugere novos estudos para completar os achados do estudo que você fez, do estudo que está sendo discutido. Olha só, a gente reconhece que a amostra é pequena, o tempo de realização foi pequeno. Assumir. Outros trabalhos com mais gente, com mais tempo e que comparem resultados entre diversos centros são importantes para ver se o resultado que eu observei no meu pequeno estudo observacional transversal e de amostra de conveniência poderão ser replicados para toda a população num estudo maior. Você não está mentindo. Se assume a tua fraqueza, assume a tua limitação e passa o problema para o outro. Quer fazer um trabalho melhor? Que faça. Aqui a gente também tem, reconhece a amostra pequena, tempo pequeno. Agora a gente ainda ressalta que o nosso resultado foi legal e eu sugiro que outros trabalhos com mais gente, com mais tempo e em outros centros sejam feitos para comprovar o resultado que a gente encontrou. E aí você fala assim, Renato, pô, todos o seu parágrafo da humildade é semelhante? Sim. A maior parte dos meus estudos são estudos observacionais, de acordo com o que tem sido descrito aqui, e a maior parte dos estudos observacionais, eles acabam por ter as mesmas limitações. N pequeno, tá? Variáveis talvez não observadas adequadamente, pouco tempo de segmento, sem comparação. Isso é uma coisa muito importante a ser levada em consideração. Aqui a gente também assume que a amostra é pequena, que o tempo é pequeno. Outra limitação foi não ter feito exames. E a gente sugere que estudos mais bem controlados, que sejam feitos exames, com a amostra previamente calculada, que compare o resultado de uma clínica com outra, sejam feitos para verificar se o pequeno fenômeno que nós observamos nesse nosso levantamento pontual pode ou não ser feita uma inferência desse resultado para toda a população. Que eu tenho um trabalho feito na área de anatomia, né? Tá aqui, ó. Estudo com poucas peças anatômicas, avaliei só pulmão isolado, sugiro novos estudos com cadáver preservado ou com exames de imagem para confirmar se o nosso resultado poderá se repetir num estudo maior. Então, na nossa discussão, efetivamente o nosso foco, tá, do nosso estudo observacional será explicar cada resultado, então retomar a ideia do trabalho no primeiro parágrafo, explicar cada resultado obtido com base nos 4 pontos, que é transformar em ideia, comparar com a literatura, escrever o trabalho da literatura e tentar especular sobre o porquê, e no final assumir as limitações. E, finalmente, a conclusão dos nossos estudos observacionais tem de ser breve, deve enfatizar apenas o resultado principal. E qual é o resultado principal do seu trabalho? É se era homem ou se era mulher? Talvez, mas o principal resultado do seu trabalho é justamente o principal objetivo, né? É responder a pergunta que está no título. Então, assim, olha, será que a prevalência de tal doença em tal população, em tal local é alta? Isso está no título e no objetivo do seu trabalho, que é uma repetição. Logo, é isso que tem que estar na tua conclusão. E mais do que importante, a conclusão tem que trazer sugestões. Olha, eu aponto aqui que a prevalência de determinado fenômeno é muito alta na população. Sugere-se que sejam feitas campanhas, que sejam feitas, desenvolvido algum método de imunização, eu não sei. Não vale a pena você só levantar o problema, você como profissional tem que sugerir alguma coisa que possa ao menos minimizar o fenômeno que você observou. Exemplos? Olha só, esse trabalho queria ver se o citrato era eficaz como anticoagulante. Conclusão:
Com a utilização do citrato como anticoagulante, os principais indicadores de permeabilidade apresentaram valores dentro do limite preconizado, ou seja, foi eficaz. Conclusão, pessoal, tem um parágrafo. Se você apertou Enter e resolveu continuar escrevendo, tem alguma coisa errada na sua conclusão. E nesse ponto aqui, vale lembrá-los que esse tipo de estudo observacional que eu estou mostrando para vocês é um estudo observacional em saúde. Se você for ver um trabalho de ciências sociais aplicadas, você vai ter uma seção chamada referencial teórico. Então, a seção de introdução ela apresenta algumas características diferentes do que a seção de introdução dos trabalhos de saúde. A maior parte da discussão teórica sobre a base teórica do trabalho vai numa seção separada, que é a seção de referencial teórico, e a conclusão do trabalho na área de ciências sociais aplicadas ela pode ser um pouquinho maior. Mas, basicamente, na área da saúde, a conclusão tem um parágrafo só. Queria saber aqui se as fichas técnicas de preparação seriam eficazes, tá? E aqui na conclusão, a utilização das fichas técnicas de preparação é imprescindível, ou seja, foram completamente eficazes no controle das etapas do processo produtivo. Um parágrafo acabou, frisou o resultado principal. Olha o título: Conhecimento dos graduandos de enfermagem com relação à nefrologia como área de atuação. Então, eu queria saber se eles conheciam. Conclusão: o interesse dos graduandos em enfermagem é praticamente inexistente. O que isso pode causar? Falta de profissionais no futuro. E qual é a minha sugestão para a solução? É necessário que já na graduação, essa área da enfermagem, que é a nefrologia, seja apresentada aos alunos como um importante campo de atuação do enfermeiro. Então eu levanto o resultado, eu falo qual é o problema e boto uma sugestão aqui para tentar resolver. Aqui estava sendo feita uma comparação do número de reuso de dialisadores entre os caras que aderiam ou não a um determinado tratamento suplementar. O que se concluiu? Que com a utilização dos agregantes como terapia complementar, a gente aumentou o número de reusos do filtro de HD, de hemodiálise, ou seja, eu consegui efetivamente responder a pergunta que estava implícita aqui. Então, na minha conclusão, tá? Na conclusão dos estudos observacionais, o que se enfatiza? O resultado principal, a importância do resultado e, sempre que possível, forneça uma possível solução para o problema que você identificou. Só jogar o problema vale? Vale. Mas se você apresenta o problema e sugere, não que você vá resolver, tá, os problemas do mundo, mas se você pelo menos sugerir uma solução factível, o seu trabalho fica muito mais legal e muito mais aceitável. E aí, como no final de cada módulo, sempre nos sobra a seção de referências. E mais uma vez, nesse terceiro módulo, nós não vamos discutir as referências. Nós não vamos discutir se é vírgula, se é ponto, se é maiúsculo, se é minúsculo, se é negrito, se é itálico, se é sublinhado, o que é. Não é esse o momento. A gente já vem falando há algum tempo que ninguém precisa mais decorar estilos de citação. Até porque são mais de 7.800 estilos hoje, tá? Não sei amanhã. Então teremos um módulo específico que vai mostrar para vocês como é que se automatiza o processo de citação e referências para que a gente possa ganhar o nosso tempo para fazer coisas muito mais importantes do que ficar decorando estilos de citação. Isso está por fora. Eu espero que esse módulo tenha contribuído, de certa forma, para que vocês possam desenvolver ou mesmo orientar um estudo observacional. E nós nos vemos no nosso próximo módulo, que é o módulo de revisão da literatura. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e um forte abraço.